Queremos cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí nessa transmissão pelo canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo, mais uma nossa escola bíblica dominical, que é a nossa EBD. Essa lição que nós sempre levamos com vocês, claro, como sempre falamos, é uma escola mais resumida, é uma parte assim, mais introdutória, mas tudo isso é para ter uma noção daquilo que nós temos aprendido e daquilo que viemos almejar mais em aprender da Santa Palavra de Deus. E a lição que nós vamos falar hoje será o tema Imagens Bíblicas da Igreja. Lição de número 2, 14 de janeiro de 2024. E aqui no textuário diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. E a verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. Então está aí a leitura do nosso textuário e também da verdade prática. E o assunto que nós estaremos aqui decorrendo, daquilo que nós temos a profundidade de aprender, está na leitura bíblica em classe. Nós não estaremos lendo, mas estaremos fazendo menção da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 32, e também na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Se você tem a sua revista ou está com a Bíblia Sagrada, pode conferir aí mesmo, vale até nós repetirmos, está registrado aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 32, e em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. É o assunto que nós vamos decorrer com vocês e temos certeza que esta lição será de um grande aproveito para que você venha enriquecer mais em conhecer as Santas Escrituras Sagradas, que é a Palavra de Deus. E nós vemos aqui, já aproveitando essa oportunidade, já vamos entrar na introdução, que diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio da página do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar a imagem ou figura que retrata o relacionamento, que descrevem a função ou mostra de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunica o relacionamento e a função e a habitação desta instituição criada por Deus. E lembrando para vocês que a palavra-chave da nossa lição vai falar sobre imagem, né? É o assunto que já estamos decorrendo e aquilo que já estamos aqui apresentando para vocês, conforme o tema que nós estaremos aqui mencionando, e claro, na certeza que Deus venha nos conceder graça para que possamos cada dia em conhecer mais a palavra de Deus. E sempre falamos aqui na nossa EBD, não tem algo melhor na vida de cada cristão, é quando ele está voltado em conhecer as Escrituras Sagradas. Quando se conhece a palavra de Deus, ele enriquece a sua vida espiritual. E podemos dizer também que a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. Ela que nos sustenta, ela que nos dá força, e a cada dia nós podemos almejar esses recursos que nós adquirimos da nossa escola para que possamos ser bem-sucedidos e ser privilegiados em aprender mais da Santa Palavra de Deus. E nós vemos, queridos, que a lição a qual estamos falando aqui, ela vai nos definir em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre a imagem que descreve um relacionamento. E o segundo tópico vai falar imagens que descrevem a sua função. E o terceiro tópico, imagem que descrevem a habitação. Então são esses 3 tópicos importantíssimos. Estamos aqui aproveitando os pontos importantes
para nós aproveitar esta breve escola dominical que você tem nos acompanhado e tenho certeza que Deus tem te abençoado cada dia mais. Mas nós vemos aqui na imagens que descreve um relacionamento, que é o primeiro tópico. Veja bem o primeiro ponto, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Veja só que coisa gloriosa. E ainda o comentarista ressalta, primeiramente a igreja é descrita como a virgem pura, não é isso? Convém destacar que a palavra grega, traduzida em 2 Coríntios, é a virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então vemos aqui esse primeiro ponto do primeiro tópico, essa definição aqui da noiva de Cristo. E nós vemos também aqui no segundo ponto do primeiro tópico, vamos falar também sobre a esposa de Cristo. E veja bem aqui, Paulo retrata também de forma vivida, que a imagem da igreja como esposa, assim como é destacada a pureza da noiva, é também a esposa, não é isto, E aí continuando, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamental no amor. Cristo amou a igreja. Então está essa definição aqui sobre a imagem como a esposa de Cristo. Que coisa gloriosa, queridos, Podemos ver aqui esse ponto importante que nós acabamos de ver aqui nesse primeiro tópico, o primeiro e o segundo, como eu já falei, nós aqui só pegamos os pontos mais para trazer aqui para você, estar junto, aprendendo esta maravilhosa lição que nós estamos aqui trazendo para você. E aí vamos ver aqui no ponto 3, ainda no primeiro tópico, falando também sobre o rebanho de Deus. Quando Deus reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, não é isto? Que aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus, não é isso, Um rebanho de Deus, um povo adquirido, um povo escolhido, a qual nós fazemos parte deste rebanho e a qual o Senhor, como nós vemos a palavra de Deus, como nós temos aprendido, que a nossa salvação, ela foi conhecida antes da fundação do mundo. Então está aí, meus queridos, a imagem que descreve um relacionamento. Esse relacionamento é algo que jamais pode faltar na vida do cristão. Esta comunhão, esta graça, esse prazer de ele estar sempre servindo ao Senhor, conversando com Deus na oração, comunhão no partir do pão e assim sucessivamente, é algo que faz parte e é algo que é um privilégio na vida de cada cristão que tem almejado esta dádiva importante da parte do Senhor para a nossa vida espiritual. Então nós vemos aqui que fica definido, nesse primeiro tópico, imagem como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus, descreve o relacionamento da igreja com Jesus Cristo, não é isto? E aí nós vamos agora no segundo tópico, imagem que descreve esta função. Olha só que coisa importante, veja só, está aqui distribuído em 3 pontos. Primeiro ponto fala geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Isso podemos dizer de uma nova aliança, Daquilo que o Senhor tem conquistado para nós, e hoje estamos aqui debaixo deste novo pacto, desta nova aliança em servir ao Senhor. E podemos observar aqui que está definido em 3 itens importantes. Primeiro, geração eleita. Somos uma geração eleita, povo adquirido por herança, um povo a qual o Senhor tem nos dado pela sua bondade e misericórdia, como nós temos aprendido sempre na palavra de Deus, na nossa EBD principalmente, que essa salvação era para Israel, mas Israel rejeitou, mas a Bíblia fala, mas a todos a quantos que receberam
Jesus Cristo como Salvador, tem adquirido esta herança e deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E nós vemos também na letra B, fala sobre sacerdócio real. Veja bem, em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve que os crentes formam a igreja de Cristo como exercem um sacerdócio real. Não é isso, né? Esse privilégio, essa questão de ser como um sacerdote, né? Como nós vemos aqui um ponto que eu achei importante, estou trazendo para você, que agora todo cristão tem o privilégio de queimar incenso. Isso é, de exercer o ministério de oração e intercessão diante de Deus. Não é isto? E aí nós vamos agora na letra C, nação santa e um povo adquirido. Veja bem que o comentarista traz. Ambos os termos vêm adjetivos mostrando que essa nação e esse povo eram representantes e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa, um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte que retrata uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Esse é o nosso propósito, né? Esse é o objetivo de cada nós cristão, de ter a nossa vida consagrada, de ter a nossa vida com esses itens que nós acabamos de ler aqui para vocês, nessa rápida, para nós termos um entendimento daquilo que Deus tem nos dado esse privilégio, e lembrando que nós estamos enquadrados dentro dessa questão, nesse assunto da imagem que descreve dentro da função daquilo que nós servimos ao Senhor. E aí nós vemos aqui ainda no ponto 2, que eu achei mais importante. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo, não é isso, né? Então, queridos, cada um de nós temos essa responsabilidade, né? Esse propósito, né? Que sendo o corpo de Cristo, é de nós nunca devemos esquecer, né? Se nós estamos servindo aquele que chamou, aquele que nos perdoou nossos pecados. E hoje, como a Bíblia nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, não é isso, né? Vai falar muito aqui no terceiro tópico, mas isso aqui é algo importante daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos aprendido em todas as questões quando se trata da nossa escola bíblica dominical. E aí fica definido aqui nesse segundo tópico, imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo, descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e diante do mundo. E eu estava até observando aqui no final do ponto 2 aqui do segundo tópico, e valeria até nós não deixar de ler. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo é constituído por um só órgão, seria uma monstruosidade, né? E com certeza, né? É algo que não está cabível daquilo que nós temos aprendido, mas esquecendo que mediante essa lição que nós estamos aqui falando com vocês, estamos aqui aproveitando esses breves relatos aqui para que nós possamos ter uma convicção daquilo que o Senhor tem dado para nós. Então, queridos, a imagem que descreve a função é isso aí, ó. É aquilo que é distribuído, é aquilo que nós temos almejado da parte do nosso Deus. E agora nós vamos para o terceiro tópico, imagem que descreve a habitação. Veja bem, o santuário de Deus está dividido em 3 pontos. O primeiro ponto, como já falamos, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo, não é isso, né? É o templo que Deus habita. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo, né? Como a Bíblia sempre menciona, e ela nos exorta, né, que nós devemos sim zelar deste corpo, né? Desde quando nós adquirimos esta salvação, lembramos que o nosso Senhor, Ele mora em nossas vidas.
O Espírito Santo, ele habita conosco. Nunca devemos deixar de zelar por essa questão tão maravilhosa quando se fala do templo do Espírito Santo, né? É a imagem que descreve a habitação de Deus na vida de cada cristão. E outro ponto importante aqui que é os dois, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivada do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. Então, queridos, aqui podemos observar que o comentarista, ele está trazendo esse ponto importante aqui. E aí vale até nós dar uma continuação aqui na leitura, que a nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Não é isto, né? E o inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igreja fraca. Por trás de muitos problemas sociais está a destruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Não é isso? Podemos observar, mediante esse ponto 2 aqui, como nós vemos que a imagem que descreve a habitação, podemos ressaltar que é algo importantíssimo também que nós temos almejado de servir. Lembramos que nós temos a casa de Deus, não é isso, né? A morada de Deus. Então, queridos, é por isso que muitas das vezes é a suma de importância de nós reunirmos. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos comunhão com os nossos irmãos, aquela confraternização, aquele relacionamento, aquela harmonia, tudo está enquadrado dentro desse ponto que nós acabamos de ler e você tem nos acompanhado. E agora nós vamos para o ponto 3, o privilégio de ser igreja. Isto vale até nós ler todo o comprimento. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Não é isto, né? Esse privilégio está para você, meu prezado irmão. Esse privilégio está para todos nós que estamos aqui de servir ao Senhor e esse privilégio de ser a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que Deus não pode contar com mais ninguém na face da terra, a não ser com a igreja dele. Então, queridos, zele por esta causa, zele por este nome, zele por esse propósito, porque sabemos que a imagem que descreve a habitação, lembramos que Deus está no nosso interior a cada dia, Ele não nos abandona, às vezes por uma fragilidade, nós que facilitamos e deixamos Ele, mas Ele nunca vai nos deixar, porque Ele, como diz a sua palavra, quando Ele falou com seus discípulos, que Ele estaria conosco até a consumação do século. Então esta promessa está em pé para mim e para você. E agora a conclusão diz que nessa lição aprendemos através da imagem bíblica que a igreja é o importante que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto seu aspecto institucional como funcional. Assim, essa imagem ajuda o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. E dessa forma, ele pode melhorar e cooperar para o perfeito funcionamento. Não é isso, né? E aí fica definido aqui que nesse terceiro tópico, nós temos aprendido que a imagem como santuário de Deus e casa de Deus descreve a igreja como habitação de Deus. Queridos, a gente reconhece que ficou muitos pontos que nós poderíamos aproveitar, como já sempre falamos aqui, a nossa escola dominical, na nossa transmissão, é somente uma parte introdutória, é uma parte assim para nós termos o entendimento de nós aprendermos mais
o quanto é valioso de nós estarmos servindo ao Senhor. E eu acredito que esta lição, para você que tem vindo à casa de Deus, esteja conosco também aqui amanhã, ou melhor dizendo, no dia 14, que é a nossa data aqui, que vai ser a nossa escola dominical, que estaremos falando aqui. Venha participar conosco, porque isso é algo importante. Aí teremos um tempo maior e eu acredito que você vai ser mais bem-sucedido em aprender mais da palavra de Deus. Então, queridos, essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos, toda a família, todos, seja de raça, seja de sexo, todos estão incluídos nesse propósito da imagem bíblica da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estaremos aqui finalizando, fazendo uma breve oração e agradecer a você que esteve conosco aqui nessa breve escola dominical. E digo mais, isto é importante para cada um de nós, desse tema tão profundo, desse tema tão maravilhoso, quando nós acabamos de relatar e falando das imagens bíblicas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, neste momento, Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Pai, a qual o Senhor tem nos concedido esta oportunidade revelada para nós através da Tua palavra e através desse estudo tão maravilhoso, Pai, dessa imagem bíblicas da igreja que somos nós, Senhor. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem adquirido um povo por herança, e nós estamos enquadrados desta bênção que o Senhor tem dado para cada um de nós, e que possamos a cada dia, Pai, exercer, aproveitar mais as oportunidades de estarmos mais na certeza que o Senhor está ao nosso lado e o Senhor tem nos dado entendimento de aprender mais da Tua palavra. E eu peço a Tua bênção, meu Pai, para cada um de nós neste momento. E cremos, ó Pai, que não tem algo melhor e quando estamos voltados para alimentar através da Tua palavra. Não tem algo melhor quando estamos voltados em estar buscando a Tua presença. E que neste momento tão glorioso que o Senhor venha nos conceder a Tua bênção para louvor e glória do Teu nome. Pai Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Finalizamos aqui mais uma escola bíblica dominical e dizer a você, se você não inscreveu no nosso canal, inscreva. É o canal da Igreja Assembleia de Deus de Baixo Guandu, Espírito Santo, e todas as vezes que tiver um evento ou uma escola como essa, você receberá a notificação e aí você estará participando das ricas bênçãos de Deus conosco. E que todos ficam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.